Graças a Deus. Pode se sentar e que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça sobre nós nesse dia. Louvado seja esse Deus que nós temos tanto a agradecer. Um Deus santo, 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 que olhou para nós com um olhar de compaixão, de amor, quando nós ferimos a sua santidade. E Ele aprova esse Deus separado de tudo e de todos, santíssimo, vir até nós com amor e com redenção. Esse Deus que tirou Abraão lá da idolatria, onde era oposição à sua santidade, e trouxe, resgatou ele, fez com ele um pacto, fez com ele uma aliança, fez com ele um contrato assinado, aonde Abraão seria abençoado, e não só Abraão, mas toda a sua descendência. E em cima, irmãos, dessa promessa de Deus, eu gostaria de chamar aqui o Bruno, a Daiane, a Olívia, traz também o Raulzinho, porque essa família hoje, irmãos, mais uma vez estará nessa representação debaixo dessa bênção, dessa promessa feita a Abraão e seus descendentes. E talvez alguém pode perguntar assim, mas Bruno, a Daiane, o Raulzinho, a Olívia, são descendentes de Abraão? E Deus, com o pacto que Ele fez com Abraão, Ele fez uma promessa em abençoar Abraão e abençoar a sua família por todo sempre. Uma bênção, irmãos, que é a maior bênção que nós podemos almejar. A bênção da salvação, a bênção da transformação, a bênção do perdão. E como símbolo dessa bênção, irmãos, que ela é operada de forma invisível no coração do homem, Deus, Ele trouxe essa expressão externa, quando Ele fala com Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, para que trouxesse todos os meninos da sua casa no 8º dia de vida, para que pudesse ser circuncidado. Deus estava mostrando ali que, olha, essa graça maravilhosa que eu opero no coração, de forma invisível, pode ser vista, pode ser contemplada, pode ser admirada por todos, por meio da circuncisão. Paulo, lá em Romanos, capítulo 4, verso 11, ele diz que a circuncisão é o selo da fé. É essa mostra, é essa garantia. Mas, meus irmãos, na nova aliança, a qual nós estamos hoje, lá em Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12, diz que essa circuncisão agora é o batismo. E este agora é o selo daqueles que estão dentro dessa aliança com Deus. Mas Bruno, Daiane, Raulzinho, Olívia não são descendentes de sangue de Abraão. Mas a palavra do Senhor lá em Gálatas, irmãos, capítulo 3, verso 7, afirma que descendência de Abraão é aqueles que têm a mesma fé de Abraão. É aqueles que creem no Cristo, que pode redimir pecados. E esta bênção, irmão, não é só para aqueles que creem e professam Cristo, mas também para os seus filhos, como Pedro disse lá no capítulo 2 de Atos. E é por isso que hoje nós podemos afirmar que não batizamos crianças, batizamos filhos da aliança. E é assim que nós consideramos a Olívia hoje, filha da aliança, porque são filhas de Bruno e Daiane, filha de Bruno e Daiane, que estão dentro desse pacto com Deus. E esse pacto, irmãos, ele tem um juramento a ser feito. Deus, Ele coloca as suas condições dentro do pacto.
E nós temos também a responsabilidade de como lidar com essa promessa, com esse pacto, com essa aliança. E quem vai responder pela Olívia hoje é o Bruno e a Daiane, que são responsáveis por ela, pela Olívia. Já fizeram assim com o Raulzinho e agora farão com a Olívia. Portanto, Bruno e Daiane já professaram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Já professaram a sua fé publicamente. Já foram batizados também. Hoje eu faço para vocês a seguinte pergunta. E essas perguntas aqui, elas são perguntas que vão nortear a condução de vocês para como lidar aí com a Olívia, como lidar nessa caminhada aí do pacto, nessa caminhada da aliança. Senhor Deus, graças nós rendemos ao Senhor. E neste momento, Deus, nós clamamos ao Senhor por graça. E quando o Bruno e a Daiane responderem aqui perguntas que serão basilares para a condução deles com a Olívia, nesta caminhada de fé, que possam ser verdades saídas de corações realmente convertidos. Ó Deus, que o Senhor seja a nossa testemunha mais importante aqui neste lugar. E que o Senhor conduza e dê-lhes graça para cumprir cabalmente a cada uma dessas promessas, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Bruno e Daiane, vocês prometem, se Deus for servido, conservar a vida da Olívia até a idade própria, as educará na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nossa santa religião, que é ensinada nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento? Sim. Vocês prometem encaminhá-la pelas santas veredas da cruz, servir-lhes vós mesmos de exemplo, de piedade, e evitar todos os esforços para livrá-la das más companhias e de maus exemplos, ensiná-la a Bíblia e trazer convosco a igreja regularmente, ensiná-la a adorar o Senhor com reverência e estimar os irmãos da igreja. Vocês prometem orar por ela e com ela, dar-lhes ou mandar dar-lhes instruções e educação prudente, criá-la na disciplina e correção do Senhor? Sim. Então, irmãos, diante disso, nós iremos proceder o batismo não de uma criança, mas de uma filha da aliança. Olívia, filhinha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, nós te louvamos pela vida da Olívia. Nós te louvamos por essa família que neste momento, ó Deus, externaliza a sua fé mais uma vez, confiando no Deus da aliança, no Deus do pacto, no Deus que promete, cumpre com as suas promessas. Que o Senhor possa guardar, Deus, essa família, e que eles possam usufruir de todas as bênçãos prometidas nessa aliança. Que o Senhor venha guardar cada um deles, ó Pai, e que eles possam assim glorificar o teu nome em cada ato, em cada ação, em cada procedimento, e que a Olívia, Deus, tenha a oportunidade de crescer não só em estatura, mas também na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar também por mais crianças neste momento. Vamos orar pelas crianças até 7 anos, que darão continuidade a este culto
lá na salinha e de 8 anos para cima permanecem aqui conosco, né? São os juniores aí. Nós vamos dar continuidade a este momento. Põe-se de pé, igreja, por favor, para a gente bater essa oração, tem que podem. Deus, graças nós rendemos ao Senhor pela vida dos pequeninos, filhos da aliança, que usufruem das promessas do Senhor. Que o Senhor continue nos sustentando, Deus, guardando, livrando-os de todo mal. Eles não venham desviar da fé do Senhor. E que o Senhor, Deus, traga uma palavra para o coração deles hoje lá na salinha. Que o Senhor traga uma palavra para o nosso coração aqui hoje também, Pai. É que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Você já recebeu uma bênção do Senhor? Que pode se sentar, irmãos. Você já recebeu uma bênção do Senhor? Que você ficou tão feliz, mas de repente essa bênção te trouxe medo? Já passei por isso, irmãos. Eu lembro do primeiro carro que eu comprei, uma Paraty 87. Que alegria! Bênção, falei, opa, agora eu tenho uma condução, não só para me carregar, mas também para carregar os utensílios do meu trabalho, eu usava para trabalhar e também para ser meio de transporte para mim. Um belo dia, irmãos, eu indo trabalhar, tinha um stand num posto de gasolina, eu postei a Paraty assim, próximo a onde ficava o reservatório do combustível. E o caminhão tinha acabado de abastecer e deixou cair uma quantidade significante de gasolina. Eu estou lá trabalhando e olhando para a minha bênção, trabalhando, olhando para a minha bênção. Quando eu olho para a minha bênção de novo, irmãos, o capô estava pegando fogo. Quando eu corro em direção à minha bênção, irmãos, no meio do caminho eu fiquei paralisado. Porque eu lembrei que eu tinha lavado ela naquele dia e tinha tirado o extintor de dentro. Talvez foi a primeira vez que eu fico paralisado diante de uma situação assim. Eu pus a mão na cabeça e eu vi aquele capô pegando fogo. Eu fiquei sem ação, olhando aquela gasolina no chão. O posto de gasolina próximo foi a explodir, irmãos. E um monte de gente lá dentro. Até que alguém passa correndo na minha frente. Abre a porta do carro, rapidinho abre o capô, o extintor e apaga aquele incêndio. E aí me disseram, olha, tem que tirar esse carro daqui, cara. E, irmãos, aquele carro que era uma bênção para mim, que eu tinha tanto prazer de entrar nele, agora eu fiquei com medo de entrar ali. E como que eu vou entrar dentro desse carro agora? Pode pegar fogo de novo. E a minha atitude foi, irmãos, abaixar o freio de mão, pedir ajuda e descer o carro, tirar do posto, colocar na rua, empurrando. E trabalhar e contando as horas de pensar, agora eu tenho que ir embora, eu tenho que ligar esse carro, eu tenho que ir embora, eu tenho que abastecer ele. Irmãos, que conflito eu fiquei ali. Que conflito entre aproximar e apreciar daquela bênção que era para mim naquele momento, aquele carro, e o medo de ser incendiado, de ser fulminado dentro daquele carro. Irmãos, o texto que nós vamos ler agora, ele lembra de longe essa situação.
E esse texto que nós vamos ver agora vai mostrar, irmãos, que isso não foi algo singular que aconteceu comigo. É algo que aconteceu com toda, e acontece com toda a humanidade, acontece com você. E a bênção aqui em questão não é meramente um carro. A bênção em questão aqui é a bênção da presença de Deus. É aquilo que deve ser mais desejado. E esta bênção, chamada presença de Deus, irmãos, para pecadores como eu e você também, é o maior perigo que nós podemos correr. Volte seus olhos para o texto, olha a leitura comigo. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam no carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de paia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiro e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido com, diz, uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido o holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu. E todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão
um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pai, mais uma vez em tua presença nós clamamos pela tua graça. Quebranta o nosso coração, Pai, nesta manhã. A pergunta que vai conduzir, ó Deus, esse sermão, ó Pai, nesta manhã será: como receber a presença do Senhor? Como nós podemos receber a presença santa, abençoada, imaculada do Senhor em nossas vidas? Ó Deus, traga a esperança ao nosso coração. Precisamos do Senhor, necessitando desesperadamente do Senhor. Nos faça humildes diante da tua palavra, que o Espírito Santo possa nos moldar e possamos sair daqui jubilosos com a presença do Senhor, não mais com medo, mas com alegria, com santa reverência, te adorando acima de todas as coisas. Peço, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, como receber a presença de Deus? Como receber aquilo que mais deve almejar o nosso coração? O Tim Chester, um comentarista, comentando esse texto, ele diz que nós, irmãos, somos como uma boneca de pano, encharcada do líquido inflamável do nosso pecado, diante de um Deus que é fogo consumidor, por meio da sua santidade. Se Tim Chester está certo, irmãos, nós deveremos nesse momento tremer diante do Senhor. E ele está certo, porque essa fala, irmãos, está respaldada nas Escrituras. Por todas as Escrituras, irmãos, nós vemos ecoar o atributo da santidade de Deus. E esse atributo, irmãos, em especial, é o único que aparece repetidas vezes no hebraico, dando ênfase, mostrando um superlativo, dizendo que ele é santo, santo, santo. E a santidade de Deus, irmãos, não permite relacionar com qualquer tipo de impureza. A santidade de Deus, irmãos, está alinhado a todos os seus outros atributos. Talvez hoje você ouvindo essa mensagem deve estar pensando: aonde está o Deus de amor que eu conheço? Aonde está o Deus de amor em quem eu ouço falar? É o mesmo Deus de amor, mas é um Deus completo. O mesmo Deus que é descrito como o Deus de amor pelos lábios, irmãos,
evangelista João, é o mesmo Deus chamado de fogo consumidor, pela escrita do autor aos Hebreus. É um Deus, irmãos, completo, que não pode negar a si mesmo. É um Deus, irmãos, justo, mas numa medida que nós não conseguimos mensurar. É um Deus, irmãos, tão amoroso, que apesar de toda essa santidade, olhando para seres como nós, como Tim Chester disse, como bonecos de pano, molhados, encharcados por um líquido inflamável chamado pecado, que aprove a Ele vir aproximar de nós e reatar um relacionamento que foi quebrado lá no Éden. E como será isso, irmãos? Como será, como receberemos a presença desse Deus de Espírito aqui? E esse texto, irmãos, se propõe a nos responder isso. Como receber a presença de Deus? O texto nos propõe aqui 3 formas, 3 maneiras, pode ter outras. A primeira maneira de receber, irmãos, nós vamos ver no texto, a presença desse Deus santo, 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 é cheio de boas intenções. A segunda maneira, irmãos, que nós vamos ver no texto, de receber a presença desse Deus santo, 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 é pela janela, desprezando. A terceira maneira, irmãos, que nós vamos ver de receber a presença desse Deus santo, 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 é por meio do trabalho de um outro. Então, irmãos, esse texto vai nos mostrar que essas 3 maneiras, elas, de alguma forma, irmãos, elas vão representar toda a disposição dos ouvintes aqui agora. De alguma maneira você vai estar encaixado em uma dessas 3 formas de receber a presença desse Deus Santo. E a primeira maneira, nós vamos ver aí, vai do verso número 1 até o verso de número 11. Cheios de boas intenções. Irmãos, para nós iniciarmos aqui, a gente precisa fazer um flashback rapidinho. Retornar lá no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 4. O que está acontecendo aqui? No capítulo de número 4, do primeiro livro de Samuel, o povo de Deus, na sua rebeldia, na sua rebelião contra o Deus da aliança, querendo usar a arca, que é o símbolo da presença de Deus no meio do povo no Antigo Testamento, como um amuleto da sorte. E eles levaram ela para a guerra contra os filisteus, que venceram a guerra e levaram a arca de Deus, levaram a presença, aquele símbolo da presença de Deus para o meio deles. A ponto, irmãos, de Eli, que era ali o sumo sacerdote na ocasião, ao tomar conhecimento, ele sentado na cadeira, ao tomar conhecimento que a arca de Deus foi roubada, ele cai para trás e quebra o pescoço. E dali, irmãos, nós vamos ver que essa arca, ela começa a executar os efeitos da sua presença em âmbitos diferentes. Quando ela foi levada para o meio dos filisteus, que representam aqueles que não reconheceram Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, daqueles que não estão dentro dessa aliança, o Senhor usou ali como um juízo sobre eles. Não os matou instantaneamente, mas logo após levar para dentro do seu templo de adoração a ídolos, um dos seus ídolos se prostrou diante da arca, se quebrando todo. E dali, irmãos, aquele povo filisteu começou a ser tomado por enfermidades malignas, ao ponto daquele povo reconhecer o tamanho do poder de Deus de Israel, e disseram: com essa presença nós não podemos. E começou, irmãos,
a despejar ali a arca, numa tentativa de devolver a arca para o povo de Israel. Quando a arca chega em território de israelitas, irmãos, depois de pouco tempo ali, alguns curiosos, conhecedores da lei, numa total atitude de irreverência, se inclinam para ver o que tinha dentro da arca e foram fulminados, queimados ali. E eles então falam: nós não podemos com essa presença aqui. Nós não podemos com essa presença, nós não queremos mudar o nosso comportamento, que mude essa presença no meio de nós. E foi passando, irmãos, até chegar na casa desse descrito aqui. Até a arca da aliança, irmãos, chegar até a casa de Abinadab. E por lá, a arca, símbolo da presença de Deus, ficou entre 50 a 70 anos ali na casa de Abinadab. Saul ascendeu ao reinado de Israel. Saul foi levantado segundo o coração dos homens, um rei, que o intuito era liderar, governar, direcionar o povo de Deus, mas que abriu mão da presença de Deus, que desfez, que desconsiderou, que desprezou aquilo que era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Saul tocou o seu reinado, irmãos, segundo o seu próprio coração, rejeitando o governo real de Deus. E aí, irmãos, passa-se os anos e nós chegamos nesse texto aqui, 2 Samuel, capítulo de número 6, quando Davi, depois de ter ascendido ao trono, dado por Deus, Deus com mão forte tira Saul do trono, põe Davi, para Davi representar ali um rei segundo o coração de Deus, para Davi ele representar um reinado que tipificava o reinado de Cristo. Deus começa a dar vitória a Davi. Davi começa a conquistar, até o ponto de as 12 tribos já estarem sob o seu governo, até o ponto do seu castelo já estar construído. Davi então agora, cheio das boas intenções, lembrou daquele símbolo da aliança que representava a presença de Deus. E o texto diz, irmãos, que ele, no verso 2, que ele se dispôs a buscar a presença de Deus. Talvez quando ele escreve no Salmo de número 27, no verso 4, ilustra bem isso. Uma coisa pedir ao Senhor e buscarei. Davi mostra que ele não tinha só o desejo, ele tinha atitude, ele se dispôs no coração. E ele fez isso, irmãos, cheio das boas intenções. Todos aqueles que estavam com ele ali, irmãos, convencido por Davi, ele junta um exército de 30 mil soldados, ainda naquela postura de guerra, mostrando assim: Deus continua a guerrear por nós, ainda há inimigos a serem vencidos. Quando ele forma essa disposição de 30 mil soldados ali, vão para buscar a arca de Deus, a arca da aliança, irmãos. Ele começa a dar passos orientados pelas boas intenções. Davi, irmãos, escolhe um carro que nunca tinha sido usado antes. Não esse carro, o modelo que nós conhecemos hoje. Na época era carroças carregadas por animais. Normalmente 2 bois carregavam as carroças. Novinho, irmãos. O rei, irmãos, separou algo que nunca tinha sido usado e colocou à disposição para carregar aquele símbolo da presença de Deus. Ele coloca, irmãos, 2 homens, um na frente puxando ali, o outro provavelmente ali na retaguarda. Irmãos, ele fez festa, o povo celebrava, tinha música, tinha toda sorte de instrumentos. Aquilo ali, irmãos, simbolizava a chegada do verdadeiro rei. Davi ali, com aquela atitude, de fato, estava, de certa forma,
de certa forma, guarda isso, de certa forma, considerando que o Senhor estava sendo entronizado novamente no meio do povo de Israel. E o som, irmãos, acontecendo, e a música alta tocando, e Davi com o povo dançando, irmãos. Até que no verso 6 acontece uma coisa inusitada. Não entende? Quando você está andando assim, no automóvel, de repente uma freada brusca, todo mundo vai para frente, o que aconteceu? Vai perguntar ao motorista, o que aconteceu, motorista? Lendo esse texto aqui, irmãos, rapidamente, é essa a impressão que nós temos. Davi, cheio das boas intenções, deu o melhor transporte para a arca, fez festa, colocou 2 guarda-costas ali, e de repente no verso de número 6 diz que por algum motivo os bois tropeçam, a arca ia cair, Uzá estende a mão, agarra, abraça a arca, e é fulminado, e é morto, extrai aquela festa, irmãos, estava acontecendo. O que é isso? O que aconteceu aqui? O que nós perdemos? Como pode, irmãos, Davi cheio das boas intenções, aquele povo com ele ali, cheio das boas intenções, Uzá, que foi fulminado porque agarrava a arca da aliança, estava cheio das boas intenções, não pode deixar aquele que representava o santo dos santos cair no chão. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar um pouquinho mais profundamente para esse texto. Nós precisamos olhar o que está em volta aqui. Nós precisamos novamente olhar para quem é Deus e para quem nós somos. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós perdermos isso de vista, nós podemos tomar uma atitude semelhante ao que de Davi. O texto diz que Davi se desgostou daquela atitude de Deus. E ele levantou essa pergunta: como eu posso buscar a presença de Deus então? E ele então despacha essa árvore, despacha aquela representação da presença de Deus para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E foi para casa. E essa arca ficou lá durante 3 meses. Talvez você ouvindo esse texto hoje, ouvindo esse sermão hoje, você deve estar se identificando e dizendo para você mesmo agora: por isso que eu não me envolvo com Deus, porque Ele já me frustrou outra vez. Eu já cheguei diante dele alguma vez cheio das boas intenções. Eu já cheguei a buscar Ele e aconteceu isso que o Davi fez, que me dispôs a buscar Ele, não só desejar, mas buscar Ele, mas Ele me frustrou. Talvez você ouvindo isso hoje, isso é a sua história. Talvez você está pensando assim: por isso que eu não me envolvo mais com Ele. Talvez hoje você está passando essa fase aqui de Davi, os 3 meses entristecido, aborrecido, desgostoso com Deus, botando culpa em Deus sobre as suas perdas, sobre os seus fracassos. Eu conheço um homem, irmãos, que quando ele ouve falar o nome de Deus hoje, ele pede licença e se retira. Se você insistir, ele fala: se você insistir, a gente não conversa mais. Eu fui saber a história desse homem. Sabe qual é a história desse homem? Um dia ele teve todas as boas intenções para essa situação. Um dia, irmãos, ele cumpriu o que o Salmo de número 27, verso 4 diz. Ele tinha não só essa vontade de buscar a Deus, mas ele executava isso. Mas um belo dia, irmãos, bateu na sua porta as aflições, aquelas prometidas por Cristo, lembra? No mundo tereis aflições.
E a aflição bateu na porta dele e atingiu aquilo que dominava o coração daquele homem. Sua filhinha, irmãos, de 3 anos de idade, foi acometida por uma doença irreversível. O médico deu poucos dias de vida ao descobrir aquela doença. E aquele homem, irmão, cheio das boas intenções, passou a buscar o Senhor com mais ênfase. Até que alguém, irmãos, se sentiu no direito de assumir o papel de Deus e chegar para aquele homem e falar: eis que eu te digo assim, a sua filhinha vai ser curada. E passou um mês e ele sepultou a sua filha. E a partir daquele dia, irmãos, ele fez como Davi aqui. Ele não quis mais essa presença desse Deus que fala e que não cumpre. Esse Deus que é um Deus enganoso. Desse Deus mau que é a culpa pelos meus fracassos e pelas minhas mazelas. Irmãos, esta é a primeira forma de receber a presença de Deus, cheio das boas intenções. E cheio das boas intenções, irmãos, existe uma outra saída para expressar aquele que busca a Deus cheio das boas intenções. É buscar ao Senhor do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. É se entregar aos nossos dias, que muitos dizem assim: cada um tem seu jeito, não é? Você tem seu jeito de buscar a Deus, eu não tenho o meu jeito. E sabe, irmãos, essa realidade, ela começa a entrar e pular para dentro do nosso muro. Porque muitos hoje que professam sua fé em Cristo, que são membros de uma igreja, mas querem servir o Senhor da sua maneira, da sua forma, cheio das boas intenções, acreditando que está entregando ao Senhor o máximo que pode, que está carregando a presença do Senhor até no carro novo. Mas, irmãos, nós precisamos primeiramente aprender quem é Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Davi, irmãos, a princípio parecia, irmãos, que estava fazendo certo ali, porque a ideia era acontecer uma entronização de Deus sobre Israel. Nós estamos desde o começo dizendo: o reinado de Davi é um reinado vassalo, é um rei que se submete a um rei maior. E parece a princípio que estava demonstrando isso, mas não, irmãos, totalmente contrário. Porque se Deus é rei mesmo na nossa vida, se é Ele que governa, se é Ele que tem o governo sobre nós, nós precisamos, como servos, conhecer como Ele quer ser servido. E não nos apoiar no nosso jeito, na nossa forma, achando que nós sabemos como melhor o agradar. E esse Deus, irmãos, que é Rei dos Reis, que se relaciona conosco através de um pacto, Ele discriminou toda forma de lidar com Ele. Lá em Números, capítulo 3, capítulo 4, nós temos as descrições, como que seria o relacionamento com Ele, como que seria o relacionamento dele por meio desse símbolo, dessa arca. E lá descreve, irmãos, que não era para carregar um carro novo. A arca, irmãos, era um formato de baú, tinha entre 90 e 1,20 m de largura, talvez 70 centímetros de altura, de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, aonde dentro dela ficava as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos, ficava a vara florescida de Arão, e ficava um recipiente de ouro com um maná que caiu do céu. E entre a tampa ficavam 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas cobrindo o rosto, como naquela visão que Isaías teve no capítulo número 6, que os querubins cobriam o rosto devido à santidade de Deus.
E entre esses dois querubins havia ali a tampa da arca, aonde, meus irmãos, a presença de Deus se manifestava ali. Então, esse Deus prescreveu, ele sabendo disso. Quando Moisés, irmãos, pediu, deixa eu ver a sua face, deixa eu estar diante de você. O Senhor falava, não pode, se eu passar, eu te fulmino. Deus deu só um vislumbre da sua glória para Moisés. E ali, irmãos, números 2, 3 e 4 mostra como tinha que ser conduzido. Essa arca tinha 4 argolas. E ela tinha que ser conduzida por meio de varas. As varas atravessavam as duas argolas de um lado, a vara atravessava as duas argolas de outro. 4 homens tinham que levar aquela arca, no mínimo 4 homens. E esses homens tinham que ser levitas. Essa arca tinha que ser coberta por um lençol branco. Tinha todo, irmãos, um procedimento. E quem estava determinando a forma era de fato o rei, era o soberano, era o Deus da história. É aquele, irmão, que muitas vezes você fala, ele é meu rei, mas você quer servir do seu jeitinho. Você tem uma forma melhor para fazer. E foi o que Davi fez aqui, irmãos, junto com Uzá e os outros. Eu vou inventar a roda, eu vou inventar uma forma diferente. O meu jeito é melhor. E se você hoje, irmão, está lidando com a presença de Deus desse jeito, é o momento tão oportuno para você se arrepender. Você está diante de um Deus santo. Não dá para fazer do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Uzá foi fulminado pela irreverência que tomou o coração dele. Irmão, nós estamos num tempo de irreverência. Hoje não se respeita mais o que é sagrado. Aonde se profana tudo. Ô irmãos, nós nos relacionamos pela graça com o Deus Santíssimo. Davi, irmãos, diante do juízo de Deus contra Uzá, ele tremeu e teve medo. Mas talvez esta não é a melhor forma de se relacionar com Deus. Porque o medo de Davi levou ele para longe da presença de Deus. E o santo temor, irmãos, tem que nos levar para os pés do Santo dos Santos. Porque ele é santo, ele é justo, mas ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é perdoador. A segunda forma, irmãos, de receber a presença de Deus é pela janela. O verso 16 mostra isso. Quando Mical, filha de Saul, que textos atrás nós vemos que Davi mandou buscar ela, quando viu a presença de Deus adentrando ao meio do arraial de Israel, ela pela janela olhava. E ela desprezou não só o seu marido pelo comportamento dele, mas automaticamente ela desprezou a própria presença da arca. O povo estava todo em festa, reunido ali, irmãos, como uma nação que se submete ao rei. A cerimônia ali apontava para o rei entrando e adentrando e assumindo o lugar do seu povo, mas Mical estava na janela. E o que quem está na janela faz diante da presença de Deus? Primeiro, há um desprezo. Porque pela janela, você já teve experiência de pela janela estar contemplando alguma atividade acontecendo assim na sua frente? Por exemplo, quando eu era menino, ficava de castigo, não podia jogar bola, ficava pela janela assim, olhando os meninos jogando bola, e eu ficava vendo ali e apreciando aquele negócio. Deixa eu confessar para vocês, o ardia de inveja. E eu entrei pela janela, eu não conseguia, eu conseguia ver, enxergar, ter o vislumbre da alegria deles, mas eu não conseguia sentir a alegria que eles estavam sentindo. Da janela, eu tinha inveja deles, eu não sentia a alegria que eles estavam sentindo, e eu não conseguia me relacionar com eles. Não é o que o texto fala aqui, irmãos, de Mical?
ela, no verso 16, mostra que ela estava na janela, vendo o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou. No verso 20 em diante, ela começa a sentir ciúmes de Davi, inveja. Como você está dançando aí, se despindo na frente das servas? Que papelão você está fazendo? Davi questiona, irmãos, que ele estava fazendo isso com alegria, mas Mical não sentia a alegria que Davi sentia. Receber, irmãos, presta atenção, receber a presença de Deus pela janela é desprezar ela. É por meio de lado dizer, tá, eu reconheço, eu sei que existe a existência de Deus, mas eu desprezo. E quando eu olho pela janela e vejo o povo de Deus festejando, se alegrando, sendo abençoado pela presença de Deus, sabe o que eu faço? Eu invejo. E eu começo a falar, esse povo neurótico que nem nada pode fazer, esses crentes que não podem fazer nada, esses crentes que têm um comportamento estranho, esses três irmãos, estou falando aqui, está falando alguém que já teve na janela e que já se perturbou em ver a alegria daqueles que se alegram da presença de Deus, porque o Salmo 16 diz que na presença de Deus há o quê? Plenitude de alegria. Alegria é essa buscada no nosso tempo hedonista, que busca o prazer e a alegria de qualquer forma, só pode ser encontrada a sua plenitude em Deus, na presença de Deus. Pela janela você nunca vai saber de fato o que é uma alegria verdadeira. Pela janela você vai continuar uma vida frustrada, e pela janela você vai continuar no seu estado de morto nos seus delitos e pecados. O texto diz, irmãos, que Mical, depois dessa cena protagonizada pela janela, ela não teve filhos. E aquele contexto era totalmente diferente do nosso contexto hoje. Irmãos, situações assim tinham demarcado uma simbologia muito forte. Naquele tempo a lepra apontava diretamente para o pecado. Naquele tempo, uma mulher estéril apontava diretamente para o juízo de Deus em não dar descendência, que ela não dá continuidade àquela descendência. E você vê que o texto aqui mostra claramente: Mical, filha de Saul. A gente já sabia disso, a gente está estudando um tempo, já tinha falado há algum tempo que ela era filha de Saul, mas ressaltou. O que está mostrando aqui é que assim como Saul, ela desprezou a presença de Deus. Assim como Saul, ela ficou recebendo a presença de Deus só pela janela, assistindo, tendo inveja e não se alegrando, não usufruindo da presença de Deus, desprezando. E a presença de Deus, irmãos, esse Deus que é fogo consumidor, deu fim e continuidade na descendência desses desprezadores do Senhor. Isso aconteceu, irmãos, em um momento da história, mas já está marcado o dia que aqueles que desprezarem o Senhor, que permanecerem na janela, no dia final, serão fulminados da glória de Deus para sempre, e experimentarão o sofrimento de uma morte eterna. A condição daqueles que vivem da janela, desprezando o Senhor, é o que as Escrituras dizem, uma condição de mortos nos seus delitos e pecados. Mas diante disso, como receber a presença de Deus? Será que tem uma terceira via aí? Qual é a terceira via de estar na presença de Deus e usufruir das suas bênçãos? Sabe por que levanta essa pergunta, irmãos? Porque olha o que diz no verso 12. Perdão, olha o que diz no verso de número 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Aqui
aquilo, irmãos, que aponta como algo mais perigoso para o ser humano se relacionar. É também o que aponta como a única coisa boa que existe. A Escritura diz que tudo de bom que existe procede de Deus. As Escrituras diz que Deus, Ele é a fonte da vida. As Escrituras diz, por meio de Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, que em Deus é que nós vivemos, existimos, nos movemos. Ele é o Criador, o provedor, o sustentador de todas as coisas. O sábio, o Salomão, em Eclesiastes, diz que só existe prazer verdadeiro quando se está na presença de Deus. É na presença de Deus que nós temos prazer quando comemos, quando trabalhamos, quando dormimos, quando casamos, quando fazemos qualquer outra coisa. A vida só tem sentido na presença de Deus. Você pode dizer assim, mas eu sou um homem bom, uma pessoa boa, uma mulher boa, cheio de boas intenções. Mas está lá ainda na janela. Você pode dizer assim, mas eu faço boas obras, eu amo as pessoas. Meus irmãos, as Escrituras, que é a verdade absoluta, diz que nós só amamos porque Ele nos amou. E as Escrituras diz que Ele não só é o amor, mas é a fonte de todo amor. E se não estiver conectado num relacionamento com Ele, nós não vamos expressar nada de bom. E se não estiver conectado com Ele, nós não vamos experimentar as bênçãos que emanam dEle. E é o que aconteceu na casa de Obed-Edom, irmãos. 3 meses, o Senhor abençoou toda a sua casa. E essa notícia agora chega até Davi no verso de número 12. E aí volta a inquietação de Davi. Não dá para viver aqui longe, afastado da presença de Deus. Não dá para viver longe das bênçãos de Deus. Nós precisamos desesperadamente sermos abençoados por Deus, porque paira sobre todo homem a maldição do pecado. A maldição do pecado nos coloca na posição de inimigos de Deus, de condenados. Quando Cristo veio aqui, Ele disse: eu não vim julgar ninguém, condenar ninguém, porque já estão condenados. Pelo contrário, eu vim salvar, eu vim revogar essa pena. Então, irmãos, não dá para se esconder na janela, não dá para ficar só com boas intenções, não dá para se afastar da presença, dar um tempo, refletir, não dá para ficar olhando para as dores das nossas vidas e acusando e apontando para Deus. Sabe por quê? Porque a restauração só vem dEle. Não dá para você agora pegar o abandono que você tem na sua vida e apontar como para Deus. Não dá agora para você olhar para o luto que você vive pela perda de alguém tão querido que dominava o seu coração e apontar, colocando a culpa em Deus. Não dá para você pegar as suas frustrações pessoais, materiais e apontar como culpado Deus. Sabe por quê? Porque a bênção procede dEle, a bênção da consolação verdadeira, do conforto, que daquele que você agora está temporariamente distante, você tem esperança de estar com Ele eternamente na glória. E esse consolo, conforto só emana de Deus. Se você que foi abandonado, desprezado por alguém que você tanto estimava, a única esperança está em Deus, porque Ele disse: se um pai e uma mãe, talvez considerado no nosso tempo o maior amor existente, te abandonar, todavia eu não te abandonarei. Nós somos carentes dessa bênção, irmãos. Precisamos desesperadamente dessa bênção que não só restaura aquilo que se perdeu, mas essa bênção que resolve o nosso maior problema, a nossa inimizade contra Deus. Essa bênção capaz de aplacar a ira, aplacar a chama desse fogo que vem contra nós.
Por isso eu te chamo agora, para você olhar que existe uma terceira via. E a terceira via aqui é descrita a partir do verso 12, que diz: então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que... Opa, será que de novo? A festa está de novo. Será que de novo? Verso 13, sucedeu que... quando os levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Opa, mudou, irmãos. Quando dava 6 passos, não estavam no carro mais. Olha a terceira via. Sacrificava ele bois e carneiros cevados. Opa, há outro aqui. No primeiro momento, irmãos, cheio das boas intenções, houve morte também. Houve derramamento de sangue também de Uzá. E agora de novo a coisa acontece, há derramamento de sangue de novo. Mas agora a terceira via de receber a presença de Deus é por meio de outro. E não é nenhum do povo de Deus quem agora derrama sangue aqui, são os bois e os carneiros cevados. Olha a alegria de novo, a festa continua agora, verso 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Opa! Alguém autorizado aqui. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Agora sim a trombeta toca, mostrando, agora o rei está sendo entronizado nesse lugar. Porque a única forma, irmãos, de nós recebermos a presença de Deus é por meio de outro. Se nós pegarmos um texto que relata a mesma história, que traz detalhes mais ricos para nós, está lá no primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo de número 15, quando mostra detalhadamente que Davi, irmãos, que conhecia muito bem a lei, que conhecia os mandamentos do Senhor, que sabia o certo que fazer, mas foi levado pelas boas intenções, agora se volta e se faz de forma correta, agora se prostra diante do rei e obedece à lei, ele cumpre cabalmente os detalhes. Lá no capítulo 15 mostra que ele traz os levitas que eram autorizados, a vara passa pelas argolas, os homens que vão carregando ali, tudo acontece conforme o Senhor manda. Mas tem um detalhe aqui importante, irmãos, que o autor dos Hebreus nos traz, que a única forma de nós estarmos, irmãos, na presença de um Deus Santo é por meio de derramamento de sangue. Porque nós somos encarecidos, nós somos, irmãos, necessitados de perdão. E só há perdão, só há remissão de pecado por meio de derramamento de sangue. Mas o mesmo autor dos Hebreus, irmãos, ele diz, lá no capítulo de número 12, que sangue de animais não pode remir pecado. Mas o texto mostra claro aqui que a cada 6 passos sacrificava ele bois e carneiro cevado, e agora a presença de Deus é entronizada naquele lugar. Agora a festa ela tem uma continuidade, agora a festa é plena, agora eles são aceitos diante da presença de Deus. Mas no mesmo livro, aos Hebreus, no capítulo 12, irmãos, mostra que aquilo tudo ali apontava para outro. Tudo aquilo ali apontava para uma outra pessoa. Irmãos, uma comparação que pequena. Lembra como nós começamos essa conversa? Lembra do meu carro lá incendiado e eu acabou na cabeça sem saber o que fazer porque eu não tinha extintor? Lembra que outro passou por mim correndo, abriu o capô do carro e jogou ali o extintor ali e apagou aquele fogo e livrou todo mundo de ser fulminado?
Irmãos, há uma ação muito mais gloriosa, incomparavelmente gloriosa, e essa ação vem de um outro mediador. Davi era um mediador que tipificava um mediador maior, com alguém que tem que estar no meio, entre nós, bonecos de pano, encharcados por um líquido inflamável chamado pecado, e um Deus que é fogo consumidor. Alguém tem que intermediar, alguém tem que mediar, alguém tem que passar por nós, irmãos, e apaziguar a ira de Deus. E esse alguém, irmãos, é o Filho de Deus. É o cumprimento de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ei, olha para mim, você, Deus te amou de tal maneira, que enviou Cristo Jesus para ser esse outro que você precisa, para te substituir naquela cruz, para ser fulminado em seu lugar, para ser ali fulminado, consumado naquela cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. E as implicações disso, irmãos, é dizer assim: olha, eu paguei a sua dívida, agora você pode estar diante da presença de um Deus santo, 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 e usufruir de todas as suas bênçãos, e usufruir de toda a maravilha que é estar na presença de Deus, irmãos. E a presença de Deus, irmãos, trouxe bênção para casa, irmãos, de Obed-Edom. Alguns acham que esse homem nem crente era, e ela chegou, invadiu aquela casa, e a bênção tomou conta daquele lugar, no meio de pessoas que aos olhos do povo de Israel nem merecia. A bênção de Deus pode invadir o seu coração hoje, mesmo você pensando: eu não mereço, eu sou pecador, mas assim mesmo ela invade o seu coração, irmãos, e os méritos daquele outro que te substituiu hoje te abençoa. E essa bênção, irmãos, Davi quis levar para o meio do povo, levou. Essa bênção no meio do povo trouxe comunhão. Aquele povo que outrora estava dividido, agora celebrava o Senhor ali em plena comunhão. Davi abençoava o povo no nome do Senhor. Davi supria todas as necessidades daquele povo ali, não só espiritual, trazendo a presença de Deus por meio deles, mas também a física, dando eles ali pão, bolo, eles comiam e bebiam, e se fartavam, e se alimentavam, e se preenchiam, e satisfaziam, não só o seu físico, mas a sua alma. Você hoje que está desesperadamente com fome, com sede espiritual, você que hoje bate cabeça buscando em religião, tentando produzir uma relação com Deus, desista. Nós não podemos produzir uma relação com Deus. É Ele que vem até nós com graça e com misericórdia, providenciando outro, providenciando um mediador perfeito e nos abençoando. E essa bênção Davi leva para dentro da sua casa também. Mical não recebeu, desprezou, mas os outros receberam, porque essa bênção foi de tal maneira na casa de Davi, irmãos, que a descendência dele foi a origem da entronização de Cristo entre nós, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e veio para os que eram seus, e os seus desprezaram, não receberam, ficaram na janela. Mas todo aquele que o recebeu, Ele, Deus, com poder, os fez filhos de Deus. Se você hoje vive uma vida enganada, achando que também é filho de Deus, saiba, os filhos de Deus são aqueles que recebem o poder que emana do próprio Deus, que pode te tornar filho. Fora isso, você é só criação, só criatura. Veio para que eram seus, os seus não o receberam. Mas todo aquele, somente aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então, te convidar a se pôr de pé, irmão. Eu quero ler um texto, que esse texto é um apelo para você hoje. Esse texto, irmãos, é um apelo que vem direto de Deus para nós. Esse texto é um convite da graça.
Esse texto é um convite para você abrir mão, como Davi fez, se humilhar, abrir mão, se despir. A humilhação perfeita é você abrir falência de você mesmo, abrir falência das suas filosofias, da sua construção de ideais, abrir mão daquilo que você aprendeu e foi enganado a vida toda, se despir nesse momento de Deus com Deus Santo. Como Davi fez, se humilhar diante desse Deus. Esse convite para você abrir mão das suas boas intenções que você levou sua vida até hoje e vir até a presença de Deus. Esse apelo, irmãos, também é para você que está na janela. Esse apelo é para você sair daí. Não dá para você continuar nessa janela. Esse apelo é para você que até já reconheceu o Senhor como Deus da sua vida, que até já disse, de fato, eu entreguei a minha vida para Ele. Esse texto é um chamado para uma entrega definitiva, para você receber, de fato, o Senhor como não só o Salvador, não só como um amuleto, não só como aquele que você olha e acha que é algo bom, uma presença agradável, é algo que mexe com o seu coração, mas é um convite para você, de repente, olhar para aquilo que você perdeu, parar de apontar o dedo para Deus e se abrir para o único que pode restaurar a sua vida, para aquele único que pode, de fato e de verdade, mudar a sua história. Esse texto, irmãos, aos Hebreus, é um texto da chamada da graça de Deus. Hebreus 10, a partir do verso 19, fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, coragem para entrar no Santo dos Santos, por qual via, na vida de outro, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, tirar esse líquido inflamável chamado pecado da sua vida, e te lavar o seu corpo com água pura, que emana da água viva, que é o Senhor Jesus. Guarda firme a confissão, a esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, você já pode começar no seu lugar e fazer uma oração. Você já pode hoje no seu lugar aí dizer: eu quero receber essa presença única e santa pela via do outro, que é Cristo Jesus. Eu quero hoje me despir dos meus conceitos, das minhas filosofias, das minhas crenças, de tudo aquilo que eu fui constituído até hoje, e me apegar ao sacrifício único de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro agora para a tua igreja, para o teu povo, com pessoas que ouviram essa palavra que veio do Senhor, que me fez tremer enquanto estava preparando ela, que me fez tremer enquanto recebi essa palavra, que possa ter causado, ó Pai, um santo temor, ó Pai, no coração de cada um ouvinte, Pai, dessa manhã. Ó Deus, que o relacionamento com o Senhor possa ser mudado a partir de hoje. Se há alguém, ó Pai, nosso meio aqui, que hoje tem buscado a presença do Senhor, tem recebido a presença do Senhor, do seu jeito,
da sua forma, cheio de boas intenções, que possa hoje, como Davi fez, se humilhar, renunciar a esse seu jeito, entender que só existe um jeito, só existe um caminho, só existe um mediador, só existe um que é Cristo Jesus, que é por meio do outro que nós somos entronizados à tua presença, Pai. Ó Deus, se há alguém que ora comigo aqui agora, e de repente recebe a presença do Senhor na janela, desprezando, achando que isso não é com Ele, vivendo uma vida de zombaria, invejando o povo do Senhor, acusando, alfinetando, atacando, que possa hoje, Deus, ser resgatado dessa janela, transportado dessa janela para o reino do Filho do seu amor. Em nome de Jesus, Pai, receba pela via de Cristo. Se há, Deus, aqui em nosso meio, aqueles que têm optado firmemente em se manter uma vida, recebendo a presença do Senhor pelos méritos de Cristo, fazendo aquilo que o Senhor manda e determina, sendo um súdito, fiel, obediente, verdadeiro, que possa ser sustentado pela sua graça hoje. Em nome de Jesus, Pai, queremos todos, Deus, todos, diante da tua presença, Pai, agradar ao Senhor. Queremos todos chegar na tua presença com intrepidez, responder esse chamado aos hebreus. Faça isso, Deus, nosso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.